irmãos, muito boa noite. É com grande alegria que a gente retorna a esta casa com a irmã, né? Depois de tanto tempo, né? Porque houve a pandemia, nossa reunião que atualmente era à tarde foi para a noite, agora voltou para a tarde e nós voltamos então ter a possibilidade de estar aqui às quartas-feiras, quando necessário, para conversar com vocês. O pedido foi para que nós conversássemos hoje sobre alguns itens do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, são 3 itens, 9, 10 e 11, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos falar sobre a nova era. Esse é o trecho que deve ser examinado. Mas antes de examinar esse trecho, é bom a gente rever a estrutura do capítulo, né? Esse capítulo 1 é aquele que é dito, se baseia num trecho de Jesus que diz: não vim destruir a lei. Né? É um texto evangélico de Mateus que diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso é Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. Então, desse trecho aí, Kardec tirou o título do capítulo: não vim destruir a lei. Né? Claramente, Jesus estava se referindo à lei mosaica, né? A lei mosaica, a lei de Moisés. Porque a gente sabe que Moisés trouxe 2 tipos de leis. Trouxe a lei que são os 10 mandamentos, né? Costuma-se dizer que é a lei de Deus, e trouxe a lei humana dele, princípios que eram necessários para conter o ímpeto daquele povo que estava sob a subordinação de Moisés. Né? Então, o texto diz: não vim destruir a lei, vim cumpri-los. Vim cumprir a lei, disse Jesus. Analisando isso, analisando esse verbo aí, cumprir, e analisando o que a gente vai encontrar depois em outro trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a gente vê que, na verdade, Jesus não veio cumprir. Jesus, na verdade, veio, como diz o nosso querido Carlos Torres Pastorino, aquele mesmo autor dos Minutos de Sabedoria, um livrinho muito conhecido no meio espírita, embora não seja um livro espírita, é um livro editado por uma editora católica, que é a editora Vozes. Mas é um livro muito interessante, com conceitos perfeitamente harmonizados com a doutrina espírita. O Torres Pastorino, embora não tivesse declarado espírita, ele era uma pessoa, um livre pensador, que sempre aceitou e escreveu sobre doutrina espírita, sobre mediunidade. É um homem muito inteligente. Então, o Torres Pastorino, que foi professor de grego, ele dizia que a tradução correta, em vez de cumprir a lei, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento à lei, ele dizia que o certo seria: não vim destruir a lei, mas completar a lei. Ele, no livro dele, A Sabedoria do Evangelho, ele traça lá uma porção de razões pelas quais o verbo correto aí seria completar. Até porque Jesus, na verdade, ele não deu cumprimento, ele completou. Se nós olharmos aí diversos momentos, né, Jesus modificou o entendimento da lei dos 10 mandamentos. Por exemplo, a questão do sábado, né? A questão do sábado, que está lá nos 10 mandamentos, que o sábado deve ser respeitado, né? E, na verdade,
o tempo que Jesus esteve conosco, ele procurou demonstrar que essa interpretação rigorosa ao pé da letra estava errada. Tem várias parábolas, inclusive, parábola da ovelha perdida, em que a ovelha se perde num dia de sábado, e aí Jesus ensina que o pastor deve ir ao encontro da ovelha, mesmo sendo dia de sábado, as curas que ele fazia no dia de sábado. Então, Jesus veio dar cumprimento à lei. Jesus veio, na verdade, completar o entendimento e não dar cumprimento. Veio completar, veio dar o entendimento correto. Em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então ele deu um outro entendimento, né? Enquanto a lei lá da época de Moisés falava em olho por olho, dente por dente, Jesus veio dar um novo entendimento a essa lei. Uma outra aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então nós estamos vendo que seria mais correto, como diz o pastorino, dizermos que Jesus veio completar os ensinamentos divinos, os ensinamentos da lei de Moisés, do que simplesmente dizer que ele veio dar cumprimento. Na verdade, ele veio dar o entendimento correto para que todos eles pudessem ser aceitos pela sociedade daquela época. Né? Então é isso, né? A partir daí, a gente vê nesse capítulo que ele está estruturado, em primeiro lugar, num capítulo um item chamado As Três Revelações, depois a aliança da ciência com a religião e a nova era. Eu acredito que essa aliança da ciência com a religião e as três revelações já tenham sido estudadas anteriormente. Então, cabe-nos falar sobre a nova era. Para falar sobre a nova era, a gente precisa recordar que essas três revelações quais são. A primeira revelação é essa revelação de Moisés, de que estamos falando, né? A primeira revelação é a revelação de Moisés, que tem dois tipos de leis, né? Dois tipos de legislações. A legislação divina, recebida por Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e a legislação que Moisés redigiu para conter os impulsos do povo, a lei civil. Essa lei divina, esses 10 mandamentos, eles são, digamos assim, fazem parte da lei divina, então não podem ser modificados. Essa seria a ideia. Mas a gente vê, como estamos vendo, que, na verdade, eles sofreram várias novas interpretações por parte de Jesus. Já a lei civil de Moisés, ela serviu só para aquela época e nos dias de hoje ela não estaria sendo adotada. Mas, de qualquer forma, a primeira revelação é Moisés. É justamente um momento marcante para a história da humanidade. A segunda revelação foi o Cristo, né? Foi a vinda de Jesus. Enquanto que essa lei, a lei que foi trazida por Moisés, era uma lei dura, adequada aos padrões da época, a lei de Jesus é todo amor. A lei que o Cristo nos traz é todo amor. A gente sabe que Jesus também trouxe várias lições, né? Vários apontamentos que não estavam perfeitamente adequados à inteligência do povo daquela época. Então, muita coisa que Jesus falou ficou cifrada, né? Através das parábolas, através de entendimentos que mais tarde vão ser esclarecidos, justamente pela terceira revelação, que é a revelação do Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação. Então, são três revelações. A primeira revelação, personificada em Moisés. A segunda revelação, personificada no Cristo, Jesus, portanto. E a terceira revelação, na verdade, não é personificada em uma pessoa. Ela é fruto de uma coletividade.
de espíritos que vieram no momento certo trazer as lições que nós precisávamos para passarmos a esse momento, que é o momento da nova era. O Espiritismo veio nos introduzir, então, na nova era. Com relação ao Espiritismo, a gente vê que o Espiritismo, portanto, ele veio explicar melhor a doutrina de Jesus. Ele vem sendo conhecido como o cristianismo redivivo. Porque depois de Jesus, depois que Jesus veio, nos trouxe suas leis, nos mostrou, na verdade, a lei de Deus, exemplificou a lei de Deus para todos nós. Jesus, tendo voltado para o plano espiritual, ele deixou as suas leis aqui representadas por vários dos seus discípulos, os seus 12 discípulos, que saíram disseminando os seus ensinamentos, e especialmente um que não foi seu discípulo, mas se tornou o maior apóstolo na divulgação da mensagem cristã, que foi Paulo de Tarso. Então, Paulo veio e levou o cristianismo às regiões mais distantes daquela época, levou até os chamados gentios, aqueles que não eram, portanto, considerados dentro daquele grupo de hebreus que receberam Jesus e que foram responsáveis, inclusive, pela crucificação de Jesus. Paulo não, Paulo foi além, Paulo levou essa mensagem até as regiões mais distantes. Então nós vemos que depois que esses primeiros apóstolos do cristianismo trouxeram a mensagem de Jesus, apresentaram a mensagem de Jesus, a igreja começou a se distorcer, começou a se tornar, se ligar muito aos governos materiais, aos governos temporais, e aí se distorceu a mensagem de Jesus. Entramos numa era negra. Isso aqui, uma das mensagens que nós vamos ler hoje, fala sobre isso, sobre a Idade Média, aquela época em que havia muita escuridão do ponto de vista moral, do ponto de vista do afastamento das lições que Jesus nos trouxe. E a partir daí, então, a nossa doutrina cristã foi se distorcendo, foi se tornando cada vez mais adequada aos interesses materiais daqueles que estavam à frente dela. A Idade Média, portanto, foi a Idade das Trevas, digamos assim. Até que veio o nosso querido Francisco de Assis e, trazendo a sua inspiração, inspirado por Jesus, ele veio restabelecer a Igreja de Jesus, os fundamentos de Jesus. Mas, passado Francisco de Assis, novamente a igreja cristã, ela se distorce em várias seitas, em vários movimentos, e se torna completamente afastada daquele ideal de amor ao próximo que Jesus nos trouxe. Esta igreja cristã, portanto, se desdobra em várias seitas, em vários segmentos, até que surge no século XIX o Espiritismo. O Espiritismo surge no século XIX porque era o momento adequado para que ele surgisse. Por que o Espiritismo não surgiu logo depois de Jesus, lá na época posterior a Jesus, século II, da era cristã, por exemplo, logo depois de Paulo? Por que o Espiritismo não surgiu ali? Já se tinha a ideia das comunicações espirituais. Paulo mesmo, em vários momentos, ele fala dessas manifestações de espíritos. Ele mesmo, Paulo, tem momentos sublimes de atendimento pelo plano espiritual. Então, por que não veio o Espiritismo naquela época? Porque não era a época adequada. Não estavam ainda preparados os povos daquela época para este momento, para o momento do Espiritismo, porque o Espiritismo se alicerça na ciência,
e a ciência só estava sendo razoavelmente estudada no século XIX. A ciência começa a nascer no século XIX. Então, é naquele momento exato que surge a doutrina dos espíritos, o espiritismo. São os espíritos que vêm e, através de médiuns, né, vêm trazer as respostas aos questionamentos de Kardec. Kardec pergunta, os espíritos respondem, e Kardec depois organiza todas essas respostas de acordo com os assuntos e surge o livro dos espíritos. Não é o livro de Kardec, é o livro dos espíritos, porque os espíritos é que são os responsáveis pelas lições que ali se encontram. Então, acho que é importante a gente saber esse nascimento do espiritismo. E aí a doutrina espírita vem, através dos espíritos, fazer com que reviva aqueles momentos do cristianismo primitivo, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo. Até mesmo a estrutura das nossas reuniões são muito próximas das reuniões da época do Cristo, quando as pessoas se reuniam abertamente, inicialmente, né, para ouvir a palavra de Jesus, e ficou registrada nos diversos evangelhos. Depois, até na época da perseguição, essas reuniões se davam em catacumbas, lá em Roma, mas essa era a estrutura que nós temos aqui hoje. Alguém falando sobre Jesus, falando sobre o Cristo, falando sobre as leis de Deus, e a plateia ouvindo, fazendo suas reflexões, em alguns momentos intervindo para fazer observações. É a mesma coisa que acontecia naquela época. Na época de Paulo também era assim, né? Então, meus amigos, esse é o grande papel do Espiritismo. Esta nova revelação, né? Esta nova era que se inicia, portanto, a partir do surgimento do Espiritismo, ela é nova no sentido de que vem trazer os ensinamentos dos Espíritos que vão esclarecer, né? Vão esclarecer situações vivenciadas, né, na época de Jesus, as parábolas, por exemplo, e que nós hoje temos o entendimento correto e que durante muitos anos não foram bem entendidas pelas pessoas que as estudavam. Bem, passando diretamente, até que hora nós vamos, Rubem? Até às 9, né? Diretamente aqui as mensagens, esses itens 9 e 10 que falam dessa nova era, são duas mensagens. Uma de um espírito israelita, que é a número 9, é o item 9 desse capítulo 1, e outra é de Fenelon, né? É o item 10 desse capítulo 1. Eu transcrevi aqui com a letra um pouquinho maior, para que facilitasse aqui a minha leitura, tá? Então, o espírito israelita, ele diz assim: Deus é único, e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então, esse primeiro trecho aí a gente precisa comentar, né? Porque, a primeira coisa, essa noção de Deus único, né? Porque nós sabemos que na época de Moisés, apenas os hebreus, eles eram adeptos dessa ideia de um Deus único, né? O Deus de Abraão, como eles falavam, né? Era o Deus único. Mas mesmo lá entre os egípcios, de onde Moisés libertou o povo hebreu, né? Os judeus, né? Mesmo lá haviam várias entidades, vários deuses, né? O egípcio se caracterizava pelo politeísmo, havia vários deuses, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender. Moisés, ele foi criado lá entre os egípcios. Nós sabemos, né, que Moisés,
ele foi adotado pela irmã do faraó egípcio, porque houve uma ordem, né, para que todos os filhos homens fossem sacrificados na época do nascimento de Moisés, né? Então, apenas Moisés se salvou porque a mãe dele pede a filha, a irmã, uma das irmãs de Moisés, para colocá-lo numa cestinha, né, e no Rio Nilo. E a correnteza do rio levou até onde estava se banhando a, a irmã do faraó, que não tinha filhos. E ela se apaixona por aquela criança e adota aquela criança como se fosse filho dela. E Moisés, então, é criado na corte, é criado como se fosse uma pessoa da família real, da família do faraó, né? Então, veja, apesar dele ter tido essa educação, uma educação, digamos assim, esmerada para a época, quando ele vem a saber que ele é hebreu, ele deixa tudo para trás e vai embora. Ele é exilado, né, pelo faraó. E aí ele vai construir um novo momento da sua vida. Ele vai se tornar um líder, portanto, dos hebreus. Ele vai ser pastor de ovelhas, depois ele volta já, consciente da missão que tem, ele volta para o Egito e liberta os hebreus. Então, esse povo que ele traz liberto, esse povo tem toda uma cultura baseada na cultura dos egípcios. Eles são profundamente materialistas, eles aceitam vários deuses. Então, é necessário que Moisés, durante muito tempo, ele trabalhe aquele povo para que ele aceite a ideia do Deus único. Então, o espírito israelita, vejam, um espírito israelita, ele vai dizer, Deus é único, né? Então, essa é uma certeza daquele povo, mas só depois que Moisés consegue. Moisés ficou vagando muitos anos pelo deserto, até que uma geração, né, se passasse, e essa geração nova, influenciada pelos ensinamentos dele, trouxesse, entendesse melhor os ensinamentos dos hebreus. Então, Deus é único, né? Essa é uma certeza lá dos hebreus. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Então é isso, né? Define bem o Espírito israelita aqui, a missão de Moisés. Moisés veio então para libertar o povo dele e para tornar o Deus único, o Deus de Abraão, como dizem os judeus, o povo hebreu, né, como sendo o Deus único. Aí no segundo parágrafo ele diz assim, o Espírito israelita, o povo hebreu foi instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, né? Foi através desse povo que Deus, então, se revelou como Deus único. Vários profetas se revelaram também ali, trouxeram seus apontamentos. Isaías, portanto, é um desses profetas que previu, inclusive, o nascimento do Cristo, né? Lá em Belém. Então, temos aí vários profetas, Elias, outro profeta. Então está aqui, revelar por Moisés e pelos profetas as vicissitudes por que passou esse povo. Destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então esse é o papel do povo hebreu, né? Ele veio dar ser instrumento, né, para a divulgação dessa ideia do Deus único. E continua ele aqui. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os 10 mandamentos, então, é um fundamento da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém,
restringem-lhe o sentido. Por que são os comentários da Bíblia? Porque os 10 mandamentos, eles são apresentados na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, quando eles apresentam os 10 mandamentos, eles apresentam de uma forma restritiva. Quando fala dos 10 mandamentos, eles falam de forma restrita. É necessário que Jesus venha e diga que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse final aí é dado por Jesus. Ele veio, portanto, completar o sentido do mandamento original. Então, os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido. Porque eles não tinham a noção que nós, hoje espíritas, temos do texto bíblico, né? Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como que um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada da humanidade que tinha de percorrer. Então, embora de maneira restrita, os 10 mandamentos são muito importantes para a evolução da humanidade. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que eles propunham a regenerar. Então, a moral de Moisés, aquela moral rígida, aquela moral que pregava lá o olho por olho, o dente por dente, era adequada àquela época. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade. E não houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, do ponto de vista moral, os ensinamentos de Moisés estavam bem distantes do que hoje nós entendemos como moral. Aí o nosso espírito israelita vai falar um pouquinho de Jesus. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, os ensinamentos do Cristo, de Jesus, a moral que Jesus veio exemplificar para nós, vai fazer com que o mundo um dia se torne realmente esse mundo fraterno e feliz que todos nós desejamos. Aliás, nós sabemos que a Terra está num processo de progressão. Nós hoje somos, ou pelo menos na época em que a doutrina espírita surge, a Terra era tida como um mundo de expiações e de provas. Foram classificados, o capítulo 3 fala sobre essa classificação, nós estamos estudando o capítulo 1. No capítulo 3 ele fala que os mundos podem ser primitivos, que é a primeira morada dos espíritos que são criados, expiações e provas, que seria o momento em que a Terra se encontrava quando surgiu a doutrina espírita, mundo de regeneração, depois vamos ter os mundos felizes e, finalmente, os mundos celestes. São 5 degraus aí. Nós estaríamos, nesse momento aí, numa transição para mundo de regeneração, onde há um equilíbrio, onde vai haver um equilíbrio entre o bem e o mal. Porque no mundo de expiações e provas, o mal prevalece. Nos mundos felizes, o bem prevalece. E entre os dois, o mundo de regeneração é o momento em que os espíritos estão trabalhando para que haja um equilíbrio entre o bem e o mal. Então, a ideia é essa, a ideia de Jesus é fazer com que um dia todos nós, a ideia de Deus, Jesus é apenas um dos espíritos angelicais que trabalham em nome de Deus. É o espírito que cuida do nosso planeta, do nosso mundo. Então, nosso querido Mestre Jesus, ele tem para
para a humanidade essa aspiração de que um dia todos nós vamos ser espíritos felizes, espíritos evoluídos, espíritos superiores, né? Esse momento há de ocorrer um dia, né? Isso não significa que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro. Isso já está muito bem definido por Leon Denis, numa das suas obras. Ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque os princípios da doutrina espírita, esses princípios de fraternidade, de igualdade, de moralidade, de solidariedade, são princípios que um dia vão estar presentes em todas as religiões, né? E aí o nosso espírito israelita diz assim: não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, a mudança vem se fazendo aos poucos, né? A doutrina espírita, a doutrina cristã, ela vem se afirmando pela força das suas ideias. Uma vez conseguido isso, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que estarão abraçando uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então esta é a nova era, esse momento em que nós vamos estar envolvidos por esses princípios que a doutrina espírita nos traz. E aí esse espírito israelita termina assim: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Mostrando que essas três revelações aí serão responsáveis pela nossa querida evolução, pela evolução que todos nós buscamos. Na segunda mensagem, que é uma do Espírito Fenelon, está no item 10, ele diz assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Foi o que eu falei no início, né? Ele está registrando aqui o início, né? Logo que Jesus veio, nós vimos a verdade, né? Mas depois que Jesus partiu, passado um tempo, nós voltamos a ver as trevas, né? Aquela luz viva que Jesus nos trouxe foi superada pelas trevas. Eu trouxe aqui uma historinha desse livro aqui. Eu gosto muito sempre de citar livros. Esse livro aqui, ó, Contos e Crônicas, é um livro do Hilário Silva e do Valério, né? A psicografia de Antônio Baduy Filho. O Espírito Hilário Silva tem outros livros escritos pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. A Vida Escreve e Almas em Desfile. Então são pequenas histórias, são pequenos contos que nos levam a refletir sobre os ensinamentos. Esse livro aqui tem uma história para cada item, uma historinha para cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes dois, né? Por exemplo, esse item 10 aí tem duas historinhas, uma do Hilário Silva e outra do Valério. Eu vou ler rapidamente a do Valério aqui para a gente refletir. Diz assim o Valério: o nome da lição é Luz. É para esse capítulo 1, item 10. A praça às escuras recebeu os benefícios da energia elétrica. Postes altos, lâmpadas potentes, claridade abundante. Entretanto, com o tempo, negligência e depredações prejudicaram a iluminação da praça. Vieram então os técnicos para as providências necessárias. Esclarecimento do povo, reforço da segurança, conserto dos estragos, extensão da rede elétrica, aumento dos pontos de luz. Logo a praça ficou novamente iluminada com grandes benefícios para todos. Então, a história ele situa primeiro aqui no contexto do nosso dia a dia, né?
A praça ficou às escuras, estava às escuras, recebeu o benefício da energia elétrica, né? Passado um tempo, negligência das autoridades, depredação da população, a praça voltou a ficar escura. Então vieram novamente aqueles emissários governamentais para restabelecer a energia elétrica e tornar a praça novamente com luz. Aí vem o ensinamento do Valério. Na história do Evangelho acontece coisa semelhante. Jesus anunciou a boa nova e iluminou corações. Contudo, no curso dos séculos, as lições evangélicas foram distorcidas e mutiladas, mergulhando nas trevas o conhecimento religioso. Veio então o Espiritismo e as vozes do além falaram para corrigir os enganos e acrescentar novas revelações, devolvendo ao Evangelho a pureza original e trazendo de novo a luz das verdades espirituais. Então, acho que a historinha coloca muito bem o papel do Espiritismo, né? O Espiritismo veio restabelecer aquelas verdades que Jesus trouxe e ficaram obscurecidas ao longo do tempo pelas diversas inserções que o cristianismo sofreu ao longo do tempo. Então, essa historinha aí só para divulgar o livro e para a gente situar bem o papel do Espiritismo em relação a essa mensagem de Jesus. Né? Após as alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Né? É o que aconteceu. A luz se fez, então, através dos Espíritos. E começaram a falar em vários lugares, trazendo, portanto, mensagens que descobriu-se depois que a mensagem que era dita lá nos Estados Unidos era praticamente idêntica à que era dita na França ou que numa região lá do interior da França. Lembremos-nos que nessa época não tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje. Hoje, uma palestra se irradia em Brasília ou em outro país e nós imediatamente temos acesso. Antigamente, não. Uma mensagem levava semanas para chegar dos Estados Unidos até a França. Então, quando essas mensagens chegavam e se cruzavam os textos, sem a menor possibilidade de aqueles que enviavam as mensagens terem se comunicado, a gente via que havia uma total coerência de pensamento. Então, continua lá o Fenelon, o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Então, não fosse de ordem divina, não teríamos esta coincidência, entre aspas, entre as mensagens. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Então, mostrando por que o Espiritismo surgiu naquele momento que surgiu no século XIX. Porque a ciência estava surgindo também. E aí ele fala mais à frente assim: cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inexprimível alegria. Então, o Fernando vem nos dar assim, um estímulo para que nós busquemos cumprir a lei de Deus, porque ela vai nos trazer esta elevação espiritual que todos nós buscamos, vai nos trazer a alegria que todos nós queremos. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não ser derrubados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Esse trechinho aqui, não sei se vocês se recordam, é de uma parábola. Uma parábola que está no Evangelho de Mateus. Eu até trouxe aqui
a parábola das 10 virgens, né? Essas virgens loucas, está em Mateus capítulo 25, itens, ou versículos 1 a 13. Resumidamente, o que é essa parábola das 10 virgens? Né? Essas 10 virgens, elas iriam se casar, mas os noivos não tinham chegado ainda. Então, como costume naquela época, 5 delas pegaram as suas lâmpadas, né, as suas candeias, e levaram para guardar os noivos sem se preocuparem em levar uma reserva de azeite para o caso das lâmpadas apagarem. E outras 5 levaram as lâmpadas, mas levaram uma reserva de azeite. Ora, claro está que quando os noivos chegaram, já tarde da noite, sem que elas esperassem que eles fossem chegar, né, aquelas que tinham a reserva de azeite puderam ingressar e completar as bodas que estavam, participar da festa, participar do casamento que elas estavam aguardando, porque as lamparinas não iriam se apagar, porque aquelas candeias não iriam se apagar. Aquelas outras 5, mais tolas, que não levaram, não puderam completar as bodas, porque tiveram que sair para comprar azeite para poder entrar. Então a gente olha assim, pô, parece uma parábola meio boba, né? Mas a gente vai então na interpretação que o Rodolfo Caligares nos dá nesse livrinho aqui, Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo. E aí o Caligares nos diz o seguinte, que as 10 virgens nessa parábola simbolizam aquelas criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Aquelas pessoas, portanto, que procuram preservar-se, praticar o bem. As 5 tolas representam os que se preocupam apenas em fugir ao pecado. Elas se preocupam apenas em não fazer o mal. Elas se preocupam apenas em não fazer o mal. Tem até uma frase da Joana de Ângeles, que eu gosto muito. Ela diz assim, o bem que deixes de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal. Então, as 5 tolas que não levaram a reserva de azeite se equivalem, portanto, a essas que se limitaram apenas a fugir do pecado. Já as virgens prudentes retratam os que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, quer dizer, não praticar o mal, tratam também de prover-se do azeite, isto é, das virtudes ativas que se manifestam em boas obras em favor do próximo. Então, quando ele fala nas virgens aqui, nós não podemos ser tolos que nem as virgens. Nós temos que fugir ao mal, deixar de praticar o mal, não fugir, deixar de praticar o mal, mas ao mesmo tempo praticarmos o bem. Essa é a ideia. E continua o Caligares. A chegada do noivo, como facilmente se deduz, é a era de paz, alegria e felicidade, que a terra desfrutará num futuro próximo. Né? Bom, os espíritos, quando falam em futuro próximo, é meio complicado, porque isso é entre aspas, né? Podem ser séculos, milênios, a gente não sabe quão próximo é esse futuro. Né? A recusa das 10 virgens prudentes e darem seu azeite às virgens tolas significam claramente que as virtudes são intransferíveis. Né? Quer dizer, a evolução espiritual é uma conquista pessoal. Então, nós não podemos evoluir pelo nosso semelhante. É muito comum a gente ver as pessoas pensarem que isso pode acontecer. Às vezes a gente tem notícia da pessoa que diz assim, você vai ao centro hoje? Ela fala, vou sim. Bota meu nome lá. Pô. Né? Como se botar o nome fosse suficiente para que a pessoa alcançasse a virtude que ela busca, que é a da proteção espiritual. Não, a gente precisa entender que precisamos dar de nós. A melhor caridade que a gente pode fazer é a caridade de nos doarmos. E a gente se doa arregaçando as mangas nas tarefas que a Casa Espírita propõe, no dia a dia, exemplificando no nosso trabalho, exemplificando em todas as atividades onde estejamos presentes, na nossa família, né? Em todos os momentos,
os ensinamentos evangélicos. Então, nós precisamos ter essa convicção. Precisamos, portanto, vir à casa espírita, nos reabastecermos energeticamente, porque é aqui que nós nos abastecemos. O abraço que a gente troca dentro da casa espírita, né? O aperto de mão, a conversa amiga, a confraternização, isso tudo faz parte do nosso fortalecimento espiritual para que a gente possa ser como essas virgens prevenidas, essas virgens prudentes, que não apenas procuram se resguardar do mal, mas como também atuam no sentido de aproveitar as oportunidades que lhes chegam. Então é isso, né? A lição é bem clara, né? Mais à frente diz assim: sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Isso é uma verdade, né? Muitas vezes nós nos julgamos incapazes de realizar alguma coisa. Ah, não vou fazer isso não. É como aquele passarinho que, diante do incêndio, ele pega uma gotinha d'água no seu biquinho e joga lá no incêndio. Aí alguém diz para ele assim: mas essa gotinha aí não serve para nada. Sim, mas ajuda, né? Se todos os passarinhos fizessem a mesma coisa, talvez pudesse se combater o incêndio. Se cada um de nós fizer o que está ao seu alcance, certamente nós vamos dar a nossa contribuição. Então é isso. Ele continua fechando assim: começou a nova cruzada. Século XIX, hein? Nós estamos já no século XXI. Ele está no século XIX falando, começou a nova cruzada. No século XIX já começou a nova cruzada, quer dizer, essa nova batalha. Porque as cruzadas, elas surgiram na Idade Média uma espécie de luta entre o bem e o mal. A ignorância humana contrapunha duas religiões e elas se debatiam como se fosse uma fosse do bem e outra fosse do mal, né? Mas agora nós temos uma nova cruzada. A nova cruzada é a de nós combatermos em nós mesmos as nossas imperfeições. Ele diz assim, apóstolos da paz universal e não de uma guerra, modernos São Bernardos, aquele cãozinho lá das geleiras que leva um barrilzinho com conhaque para salvar as pessoas que acabam se perdendo nas geleiras lá da Suíça. Modernos São Bernardo, socorrem os que na neve, olhai e marchai para a frente, né? Essa é a ideia. A lei dos mundos é a do progresso, né? Então, essa é a lição que todos nós precisamos compreender. A nova era é essa era de amor, essa era de crescimento espiritual, que todos nós devemos aproveitar. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Depois da Morte. É um livro de Leon Denis, né? Esse livro aqui é muito importante. Esse livro aqui está para a obra de Leon Denis, como o Livro dos Espíritos está para a obra de Kardec. Esse livro é tão importante, e nós da Casa de Espírito, Casa de Eurípides, falamos tanto nele, porque esse foi o livro que levou Eurípides Barçanufo a se converter ao Espiritismo, depois da morte. Eurípides recebeu esse livro de um tio que não tinha condições de sustentar uma discussão jurídica, uma discussão religiosa com Eurípides. Era um homem com poucas letras, enquanto que Eurípides era um homem inteligentíssimo, um homem muito estudioso. Então, o tio disse, olha, eu não tenho condição de te esclarecer, então vou te dar esse livro aqui. Deu um exemplar do livro Depois da Morte. Eurípides leu e, ao final, ele acabou se convertendo à doutrina espírita. A última lição do livro, eu acho que todos nós, de vez em quando, devemos ler. Faltam ali 3, 4 minutinhos, eu vou ler aqui alguns trechos dessa última mensagem do livro Depois da Morte, porque é o livro que fala da lei moral. Ela nos dá, assim, uma diretriz de como devemos nos comportar para crescermos espiritualmente. O Leon Denis se caracteriza por ter assim um estilo literário diferente
Ele escreve em prosa, mas é uma prosa diferente. É uma prosa bela, entendeu? Uma prova que agrada aos ouvidos. Vejam só o que ele fala. A compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Para nós, então. A alma é o espírito encarnado. Permite medir nossos recursos internos, regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados. Úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande. Deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Então ele faz aqui uma alusão às paixões humanas. Se essas paixões nos dirigem, nos escravizam, não é bom, né? Se nós somos escravizados pelos vícios, isso não é bom para nós. Mas essas paixões são úteis e benfeitoras quando nós conseguimos dirigir as nossas paixões. Paixão pela divulgação da doutrina espírita, a paixão pela prática do bem. Isso são paixões que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Deixar-se dominar por elas, tanto num caso quanto no outro, é ser pequeno e miserável. A gente tem que saber agir, portanto, com as paixões em nosso favor. Leitor, podemos dizer aqui, ouvinte, se queres libertar-te dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral e pratica-a. Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Então, como é que nós vamos conter essas paixões? Colocando acima delas o nosso dever, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com as televisões irradiando 2 jogos de 2 clubes do Rio de Janeiro muito populares. O Flamengo, que já deve estar terminando aí o jogo, e o Botafogo, que já vai começar daqui a pouco. Se nós somos apaixonados pelo futebol, nós temos 2 caminhos. Ou nós vamos vir à casa espírita, que é o dever que nós voluntariamente assumimos, ou nós vamos nos deixar levar pelas nossas paixões. Então nós temos que saber colocar o dever acima da paixão, né? Então, se nós estamos aqui nesse momento, nesse particular nós conseguimos colocar o nosso dever cristão de trabalhadores da casa de José o Carpinteiro acima das paixões do futebol que possa estar incomodando alguns. Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao homem material, ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual que viverá para sempre. Então a gente precisa viver essa realidade. Nós somos seres espirituais numa experiência material. A gente tem que cultivar, por exemplo, portanto, esse ser espiritual que somos cada um de nós. Eu vou pular aqui, vou mais para o final. Desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Então é isso. Devemos cultivar a nossa vida espiritual. Devemos dar prioridade à nossa vida espiritual. A lição continua, mais algumas linhas, mas nós já estamos com o tempo esgotado. Convido vocês a lerem esse livro, Depois da Morte, Leon Denis. É um livro excelente para todos os gostos. Bem, meus amigos, era o que a gente podia conversar hoje sobre esse tema. A gente sempre acha que vai falar mais coisa no tempo, mas a gente acaba falando menos coisa do que a gente planejava. Mas, de qualquer forma, né, esses relógios de casa espírita são muito obsidiados quando a gente vem falar aqui na frente. Correm rápido, né? Então, meus amigos, foi um prazer revê-los. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e que possamos, em outras oportunidades, nos encontrar para confraternizarmos. Muita paz para todos.